Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Diogo Rodrigues e eu sou editor do Science Arena. Agradeço a presença de todos que se inscreveram e estão aqui para mais um encontro virtual da nossa série de conversas sobre a carreira científica. Esse é o nosso quarto encontro. Nas edições anteriores, a gente recebeu o Helder Nakaya, que falou do impacto da inteligência artificial na carreira acadêmica. O pesquisador Ricardo Weinlich discutiu a formação de lideranças em pesquisa. E a especialista Jaqueline Ribas, que falou sobre os desafios da transição da academia para o mercado de trabalho. Antes de começar o tema de hoje, eu vou apresentar rapidamente o que é o Science Arena. O ScienceArena.org é uma iniciativa bilíngue de jornalismo sem fins lucrativos, lançada pelo Einstein Hospital Israelita em 2024, com a missão de estimular debates sobre os rumos da ciência e os desafios da carreira científica. O nosso objetivo é ser um ponto de encontro de ideias e reflexões que ajudem pesquisadores a tomar decisões em um contexto de incerteza e pressões crescentes. Nós abordamos temas diversos e relevantes, desde a crise climática até o impacto das novas tecnologias na ciência, como a inteligência artificial. A gente sabe que, além de publicar artigos e buscar financiamento, o pesquisador precisa cada vez mais desenvolver habilidades de gestão, de comunicação e de interação com a sociedade. O Science Arena quer ser um aliado nesse processo. O encontro de hoje tem um foco muito especial: como construir e manter laços com pesquisadores de outras áreas científicas. Num cenário em que grandes desafios da humanidade são cada vez mais interdisciplinares, saber criar e fortalecer pontes entre diferentes campos do conhecimento é essencial. Para essa conversa, a gente tem a alegria de receber a Liz Leão, pesquisadora sênior do Einstein Hospital Israelita e referência em estudos sobre natureza, saúde e bem-estar. Ela tem uma vasta experiência em iniciativas interdisciplinares. Liz, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, eu que agradeço, né, por esse convite, mais uma iniciativa muito legal do Science Arena, né? E obrigada para vocês que estão aqui nos prestigiando, né? Assim, vamos conversar aqui um pouco sobre esse tema. Agradeço a oportunidade. É isso aí, obrigado. Eu queria começar, né? Você é uma pessoa multidisciplinar, né, Liz? Você tem muitos interesses, você atua em várias áreas. Eu queria saber o que mais te motivou ao longo da sua trajetória, né, profissional e também pessoal, a buscar essas colaborações fora da sua área original de formação. Como é que foi esse processo? Bom, eu acho que assim, a gente se interessar por ciência já não gostar muito de caixinhas fechadas, né? Assim, a gente quer ampliar fronteiras, assim, tem uma fronteira, eu posso ir, né? Então, assim, a gente já tem uma motivação meio que de perfil, acho que para isso. Depois eu acho que a minha formação, né, acadêmica, eu trabalho no modo híbrido sempre, né? Então, primeiro eu fiz letras, depois eu fiz enfermagem. E na enfermagem, a gente tem uma formação com uma visão sistêmica bastante, né, preponderante, e também uma visão generalista, né. Porque o enfermeiro, na realidade, ele é o grande articulador do cuidado. Né, então assim, ele está lá, ele fica as 24 horas, fica ali, vem o médico, vai embora, pergunta como é que o paciente está, entra lá no quarto. Vem o fisioterapeuta, fala: "Ah, ele está bom hoje para fazer a fisioterapia?", não sei o quê. Chega o nutricionista, né, assim, todo mundo então assim, o enfermeiro já é um grande elo de ligação, né, entre diversos profissionais, né, da área da saúde, incluindo aqueles de cuidado espiritual, né, assim, normalmente é o enfermeiro que detecta algumas coisas de caráter espiritual e chama o padre, o rabino, quem quer que seja. Então já é alguém conversa com o cara da manutenção, né, "Ah, precisa, tendo um problema aqui, vamos chamar a manutenção". Ele tem essa função de gestão do cuidado na assistência, que já requer dele que ele fale com muitas pessoas. Então esse foi um aspecto de formação, né, tem um aspecto pessoal, que é gostar de não ter fronteiras, o outro de formação, e aí tem um outro também, que talvez também seja bastante pessoal, que é o interesse pelo tema de pesquisa, né. Eu sempre gostei de temas que são bastante complexos, não que os outros não sejam, mas digo complexos no sentido de que envolve muitos olhares e muitos saberes para que a gente chegue em algum lugar, né. Então, assim, eu comecei pesquisador em 1990 aqui na faculdade, né, no meu segundo ano de faculdade. E dor é multidisciplinar, o tratamento é multiprofissional e multidisciplinar.
né. Então, assim, eu sempre tive ligada a muitas equipes para lidar com essa questão, né. Então, assim, isso foi me levando a ter maiores relacionamentos. Quando eu comecei a estudar, então, essa questão de natureza, clima, saúde pública, né, tudo isso junto e interligado, de novo, né, eu preciso de muitos saberes, que são complementares para a gente sair um pouco dessas enrascadas que a gente está nesse momento, né. Então, os meus temas de pesquisa tem às vezes você fala: "Nossa, por que que eu não quis fazer um negócio que eu pudesse, né, ser mais pontual, objetivamente", né. Até eu brinco, falo assim: "Ai gente, vamos estudar infecção, né, Uhum. põe uns micro-organismos lá, deixa eles crescerem, a gente vê e acompanha que é super, super mega importante", mas não, né, eu queria conversar com outras pessoas e ter outros olhares e outras visões, né, porque isso me enriquece como pesquisadora, me enriquece do ponto de vista pessoal, né, e acho que faz com que a gente se aproxime de respostas talvez um pouco mais eficientes para os problemas que a gente detecta e para as perguntas de pesquisa que a gente tem. Você já está começando a responder a minha próxima pergunta, Hum. que é por que que é importante, né, que os pesquisadores cultivem relações com colegas de outras áreas, né? E o que que essa experiência sua com a interdisciplinaridade traz de mais valioso para a ciência atualmente? Se puder elaborar um pouquinho mais a respeito Claro. disso, da sua experiência? Então, hoje a gente vive problemas que são globais, Sim, né? Começa daí, né? Antigamente a gente vivia no nosso país, na nossa cidade, e a gente não tinha contato com o que estava acontecendo no mundo inteiro. Aí, de repente, as questões, né, que já eram globais, mas a gente não tinha o conhecimento, elas de fato vieram para a nossa mesa, né? E para a gente que faz ciência, que já queria encontrar, né, talvez as soluções para esse mundo inteiro aqui, né, guardando ali as suas devidas, quanto mais você conversa com as pessoas, você inclusive entende outras nuances desses problemas globais, né. Então, é entre pesquisadores da mesma área, mas que estão em contextos completamente diferentes do seu, né, assim, eu discuto muito com o pessoal da Europa, né, a questão da natureza e saúde. Eu falo: "Gente, nós estamos aqui na Europa, a gente discute isso de um jeito, no Brasil eu tenho outras questões", né. E aí eles olham assim, então assim, só dentro da mesma área, né, já ali a gente já consegue trazer isso. E aí quando você consegue trazer outras visões, né, que você não tem, e não vai ter nunca mesmo, e por isso a importância da colaboração, né, porque você agrega valor àquele teu projeto de pesquisa, você agrega valor àquele resultado, né, ele ele se torna mais amplo, né, no sentido do que você possa oferecer para as pessoas e para a sociedade, né. Então a colaboração hoje, para esses problemas complexos todos que a gente tem vivenciado, ela é fundamental. com certeza. Você consegue, assim, só enumerar de en passant as áreas com as quais você tem contato, algum tipo de contato nessas suas colaborações hoje em dia? Você estava falando um pouquinho antes comigo, né, sobre engenharia, sobre, enfim, Então, eu é, gostaria de uns exemplos, assim. deixa eu ver exemplos. Eu vou pegar um projeto, que foi um projeto Legal. recente, que a gente terminou agora. Que só nesse projeto eu tinha, assim, eu tenho um engenheiro, um aluno dele, que é da Federal Tecnológica do Paraná, eu tenho uma médica da Unesp Botucatu, eu tenho uma zoóloga do Instituto Butantan, eu tenho um ornitólogo do Instituto Butantan, eu tenho um menino, porque ele é bem jovenzinho mesmo, formado em relações internacionais, um fotógrafo da National Geographic, gestoras. Então, assim, uma diretora daqui do escritório de excelência estava nesse projeto e dentro da equipe dela tem um engenheiro florestal, tem uma outra enfermeira, biólogos vários, gestor de unidade, de conservação. Então, assim, se eu não estou esquecendo de ninguém aqui que eles vão ficar bravos comigo, mas assim, quando eu dou essa aula eu ponho uma foto lá com todo mundo, porque aí eu vou olhando e não perco ninguém, porque é muita gente, né? São pessoas com saberes diversos, e uns são bons de biologia, outros são de exatas, né? E como a gente traz isso, né? Por exemplo, hoje a gente está estudando o impacto das áreas verdes em relação a desfechos de saúde, né? E às vezes você precisa de uns cálculos matemáticos, aí, lidar com o software da NASA, então assim, aí eu preciso de gente que faça isso, porque não sou eu,
eu não vou aprender isso, né? Não é meu foco, mas tem gente que sabe. E aí a gente junta e fala: "Nossa, olha que legal", né? E a pessoa também, ela se anima, né, em trazer, aportar esse conhecimento para dentro do projeto, né? Então, assim, então tem bastante gente aí de várias áreas. Muito legal. Eu vou pedir agora para o pessoal colocar aqui uma enquete Tá. para a gente conversar com, né, quem está acompanhando a nossa live. E eu queria saber do pessoal, a enquete vai ser a seguinte, daqui a pouco vai aparecer no Zoom. A pergunta é: você já colaborou, tentou colaborar com pesquisadores de outras áreas? E as alternativas são sim, com frequência, tenho projetos ativos com outras áreas, como o caso da Liz. Sim, algumas vezes, mas foi uma coisa pontual. C, ainda não, mas tenho interesse de fazer isso no futuro. Ou D, não, nunca pensei nisso, ou não vejo como seria possível fazer isso. E aí eu vou aproveitar, né? Aí essa enquete vai ficar aberta um tempinho, daqui a pouco a gente vê os resultados para ver como é que Uhum. está, qual a temperatura do pessoal em relação à colaboração. E aí eu queria aproveitar e emendar a próxima pergunta a partir da enquete, que é assim, como é que a gente faz, então, né, uma pessoa que não tem esse hábito, não tem essa vivência de colaboração interdisciplinar, como é que ela começa, assim, qual é o primeiro passo que ela tem que tomar para ver se o projeto dela encaixa, né, para pedir ajuda para alguém, para envolver um profissional de outra área, um pesquisador de outra área? Quais são os primeiros passos para identificar essas oportunidades de colaboração? Eu acho que o primeiro passo, né, todo mundo que tá começando, a gente começa lendo, né? Até hoje eu faço isso, eu bato o olho, tenho o título, aí vem lá os nomes. Quanto mais nomes, eu vou olhar onde é todo mundo, eu vou abrindo, né? Que normalmente vem lá o autor correspondente, e aí eu abro um por um, para ver, né, naquele tema, assim, quem são as pessoas que estão ali conversando, de que áreas elas são, né? É das ciências sociais, que está junto com a saúde, não, é ciências políticas, não, assim, tem ali uma mistura, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro lugar para a gente ver, né, principalmente para quem está começando, será que esse tema que eu estou estudando, ele é um tema de interesse interdisciplinar? Porque senão também eu posso estar com o tema errado, né? O Riso sempre fala isso pra gente, né? Assim, quando você chega falando, meu tema ninguém está pesquisando, você precisa saber se é porque ninguém pensou nisso ou se é porque não vale a pena, né? Sempre Então, importante é sempre distinguir isso. importante distinguir isso, né? Então, assim, eu acho que tem esse lugar. Então, eu acho que a gente fazer essa análise, né, do tema que eu tenho interesse, se ele é um tema que é de fato, né, interdisciplinar, tem muitos profissionais envolvidos, você começa a ver isso pelas próprias publicações, né? Então, eu acho que esse seria o primeiro lugar onde você pode dar uma peneirada ali para saber. O segundo é que você vai fazer na tua lista, né, de pessoas de interesse as quais você quer assistir falando, as quais você vai colocar um alerta lá para os artigos dela que sair, você receber, para continuar vendo ali esse desenvolvimento, né. E aí você vai para um evento, né, aí você vai Sim. para um evento e a pessoa está lá falando. Aí você precisa de algumas coisas, você precisa de ter um pouco de ousadia, sem ser inconveniente, né. Como é isso? Não, porque assim, ah, quando termina um evento, os palestrantes estão muito disponíveis, Sim, normalmente, né? É aquele momento que chega ali, faz uma rodinha, as pessoas vêm perguntar, tal, não sei o quê. E às vezes é um momento que você vai ter para conversar com aquela pessoa, né? Um pouquinho, até mesmo que seja para você pedir o e-mail dela, para depois você poder escrever e falar: Olha, eu conversei com você no evento tal e eu queria agora discorrer sobre tal coisa, etc e tal. Então, assim, você cria um primeiro momento ali, né. Porque se você perder esse momento, foi. uhum, Aí você vai escrever, pode ser que não seja uma pessoa que responda tantos e-mails, né, ou ela tem tantos e-mails que ela vai filtrar e é alguma coisa que não chame a atenção dela, ela vai ignorar não porque, né, ela é uma pessoa má, não, é porque ela tem outras coisas que chamaram a atenção. claro. Então, esses momentos, né, você tem que ter essa habilidade, entendeu? E às vezes você pode ser mais bem recebido, às vezes você pode não ser tão bem recebido assim, você só não pode desistir, né. Então por isso que eu falei, né, ter essa coisa da ousadia, de se expor, né. É uma exposição que você vai fazer e Claro. que você pode tomar um "não", né, assim, passou, né. Então, mas se evoluir, né, que bom que você deu esse primeiro passo, né. Então eu acho que são caminhos, né. Aí você escreve, aí você normalmente, quando você quer a colaboração, quando você está no começo de carreira, você se oferece, né. Você se oferece. Sim. Tem alguma coisa aí, né, assim,
eu que já tô aqui mais final de carreira, tal, eu faço isso até hoje, né. Às vezes as pessoas falam: "Nossa, mas se tiver um projeto aí que você lembre, que tem alguma coisa que possa, né, que o meu time possa compor, vamos conversar". Se Pronto, mostrar disponível. se mostrar disponível, né. E isso é muito bom, porque as pessoas às vezes as pessoas pedem muitas coisas, né. Então na realidade isso é outro lado, né, dessas relações. Tem muita gente também que te procura só quando ela precisa de você. Sim. Então esse é um outro filtro, uma outra habilidade que você também precisa desenvolver, mas que vem com o tempo, né, que você vai filtrando, tal. Toda vez que a pessoa precisa, ela te liga, te manda um e-mail, aí some, aí né, então assim, a colaboração, ela é uma via de mão dupla. Hum. Ela tem que ser boa para mim e ela tem que ser boa para você, né, que você no teu campo de pesquisa, você ganhe tanto quanto eu no meu, que você saia enriquecido dessa relação. Então é uma troca mesmo, né, que eu acho que a gente tem que ter. Então são alguns caminhos aí iniciais de fazer colaboração. Muito legal, muito legal. E, e aí, né, quando se estabelece, digamos, nessa conversa, tal, eu imagino que tem um processo, né, quando as pessoas se dispõem, se tem uma questão clara já para pesquisar ou não, tem um processo de tradução ali, né, de coisas, dos temas, dos problemas de pesquisa. Como é que é isso na sua experiência? É fácil de estabelecer essa conversa, né, para chegarmos em termos comuns nessa colaboração? É difícil? Quais algumas dicas que você pode dar para as pessoas que estão interessadas em fazer isso para tornar essa conversa mais suave, digamos assim? É. Eu acho que assim, quando as pessoas sentam mesmo já para querer colaborar, algumas coisas já aconteceram que assim, elas têm interesse no tema, né? Elas têm, todo mundo meio que se reúne ali meio com um propósito, cada um com a sua ferramenta, mas tem um propósito, né? Para aquele encontro ali e para onde você quer avançar. Então isso já fica mais fácil. Para questões mais técnicas, né, de vez em quando você precisa lembrar. Aqui dentro do centro de pesquisa eu falo: "Gente, essa sopa de letrinhas aí não está me dizendo nada, alguém pode me traduzir?", né, assim, dentro da área da saúde você já tem toda essa questão, porque todo mundo tem ali seu campo. Então eu acho que o que facilita, primeiro que você tem que ter uma boa escuta, né, porque assim, se a outra pessoa perceber que você não tem interesse naquilo que ela está falando, acabou ali tua colaboração. Né, porque aquilo é o que é mais importante para aquela pessoa naquela área dela, né, assim como a sua para você, né. E a segunda coisa é você tentar encontrar, às vezes, uma linguagem mais comum, umas metáforas, sabe. Então, Sei. por exemplo, eu como trabalho com cuidado, né, eu meio que levo sempre para esse lugar. Eu falo: "Bom, gente, eu tô aqui cuidando dos primatas humanos", porque vocês viram que eu tenho um monte de zoólogo, biólogo, né. E eu falo: "Eu tô cuidando dos primatas humanos, né, vocês aí cuidando de outros primatas não humanos e outros, né, bichos, tal. Então, como que a gente faz esse cuidado, né? Então, assim, que é nesse lugar que eu quero chegar, como que a gente cuida das pessoas e do planeta e tudo mais. Ah, você é um cientista de dados, né? Você cuida dos dados, né? Assim, como é que você cuida desses dados? Então, eu chego num lugar que, assim, é mais fácil da gente conversar, né? Porque aí você vai falar para mim como você cuida dos dados e tal, e eu vou tentar minimamente entender algumas coisas e vou poder te perguntar. Uma outra coisa que eu acho você precisa ler também o que essa pessoa escreveu, né. Eu falo isso para aluno que quer entrar no mestrado, no doutorado, eu falo: "Gente", todo dia alguém me procura e fala: "Ai, como é que eu faço para entrar no mestrado? Eu vi uma professora lá, ou sou eu, ou é outra, que eu queria muito e tal", eu falo: "O que que você já leu dela?". Tem que baixar os artigos e tem que ler, né, porque um artigo não traz só dados e resultados, ele traz a visão de mundo do pesquisador. E você vai ver se você está confortável ou não com aquilo também, É. né. Então você precisa ler, não adianta: "Ai, nossa, tem um currículo lindo, tal", e depois entra, pode ser mais ou menos feliz na história, né. Então você precisa ir atrás também da informação do outro que está compondo na sua equipe, para você entender um pouco o que que ele faz e para de vez em quando fazer uma pergunta que ele fala: "Nossa, ela leu", sabe, tipo assim, né. E isso aproxima as pessoas, o interesse genuíno aproxima as pessoas, né. Então tem uma mistura aí, né, de proficiência técnica, digamos assim, e também essas, digamos, habilidades interpessoais, né, É. de escuta, de empatia, de Então interesse. não tem contrato científico, entendeu? Você tem relações.
A gente está falando de relações humanas aí, né? O contrato científico, ele vai ser decorrente se você teve esse relacionamento. Não acontece o inverso, entendeu? Tanto que às vezes é até difícil compor para determinado edital, tal, porque se você não tem ninguém naquela área, você não tem. Hoje eu vejo, por exemplo, plataformas, né, de financiamento, por exemplo, europeus. Eles lançam um edital e aí eles colocam uma plataforma para todo mundo subir ali, dizer se tem interesse ou não, em que área tem, e tentar casar, né, ali. Pode ser que aconteça alguma coisa ali, que alguém de fato case, pode ser, mas é mais difícil, né? Porque na realidade, primeiro você vai criando essas relações e aí você aporta, sabe, os projetos, né? Porque senão fica muito difícil, fica muito difícil. Sem esse relacionamento, eu, pelo menos na minha experiência, pode ser que outros pesquisadores tenham outro tipo de, né, de condução nisso. Na minha experiência, é praticamente impossível, entendeu? Você tem que ter uma relação de confiança, sobretudo, Muito legal. né? Eu vou dar aqui a primeira, a parcial da Ah, nossa enquete. Tem um empate aqui por enquanto, né, entre as duas primeiras respostas. As pessoas que fazem, né, colaboração já fizeram tem projetos ativos em outras áreas 35% e empatado com 35% sim algumas vezes, mas foi algo pontual. E aí o pessoal que nunca colaborou 0%, que é interessante, né? E ainda não, mas tem interesse em fazer isso no futuro, pelo menos tem interesse em 29% das pessoas. Então você vê que uhum. já tem uma experiência aqui de colaboração. Que reflete esse mundo atual, né? Eu sou de uma época que você tinha, quando você produzia sua pesquisa na universidade, era você e seu orientador, né? Você não podia bater na porta de alguém do lado, que isso talvez criasse ali, ferisse suscetibilidades, né? Hoje não. Hoje é você, seu orientador e um monte de gente, né? O seu próprio seu orientador te apresenta para uma série de pessoas, né? Então, por isso que talvez a gente olhar e encontrar já 35% de pessoas em colaboração, porque esse é o modus operandi hoje de se fazer ciência, que não era, né? No Covid, então, isso, né? Quanta coisa foi produzida por um monte de centros, inclusive o nosso aqui, né, com outras organizações. Porque para grandes problemas, pela complexidade, eu preciso de muita gente, né, trabalhando isso com expertises diversas, né? E eu queria também lembrar o pessoal que está acompanhando a gente que eles podem mandar perguntas no chat do Zoom, né? Que a gente pega aqui eles respondem aqui pra gente. É, você está falando dessa, a gente está falando, né, de relacionamento, né, de estabelecer, conversar com as pessoas, enfim. E aí, você estava conversando comigo também antes da gente entrar aqui na live. Você já tem alguns relacionamentos de colaboração de alguns anos, né, enfim, muito tempo, de projetos ativos ou não projetos ativos, de coisas que vão indo e voltando. Como é que você faz para manter esse vínculo ativo e produtivo ao longo do tempo? Como é que a gente estabelece essa confiança, né, depois da primeira colaboração e continua conversando com essas pessoas para não entrar naquilo que você falou, né, de só ligar quando precisa de alguma coisa, e, enfim, fica aquela relação, né, muito transacional, digamos assim. É. Eu acho que hoje em dia isso é bastante fácil, porque todo mundo tem todo mundo no WhatsApp, né? Antes a gente falava por e-mail, mas assim, hoje a maior parte das coisas a gente tem no WhatsApp ou está nas redes, né? São várias formas com que a gente se comunica hoje com esses diversos colaboradores, tanto do Brasil quanto do exterior. Então, eu acho que hoje isso facilita bastante porque você acompanha o trabalho das pessoas, né? E acho que, então tá bom, eu não estou ativo agora, mas aí o Diogo foi lá e publicou algo, ou aconteceu alguma coisa, e aí eu vou lá e falo, nossa, Diogo, que legal, manda para eu ver, né? Essa alimentação que você vai fazendo de coisa, e celebrar de verdade, né? Porque pô, é uma conquista, todo mundo que está aqui na ciência sabe o que é para conquistar as coisas. Então, se teu colega conquistou, né? Acho que vibrar junto mantém isso, né? E a mesma medida em que você manda coisas, né? Então, você fala que você gosta de determinado tema, e aí eu vejo, falo, vou mandar pro Diogo, mando, né? Por aquele momento, você fala assim, nossa, ela lembrou disso daqui, né? Isso mantém ali acesa esse relacionamento ali que você pode ter por um tema. Eu às vezes até brinco assim, eu recebo muita coisa de muita gente. Às vezes eu recebo, inclusive, a mesma coisa, né? Porque todo mundo na hora que bate o olho fala, vou mandar isso aqui para Alice, né? E eu acho super legal. E eu agradeço todo mundo mesmo, porque isso mostra como o vínculo tá,
tá aceso, sabe, assim, eles estão vendo e falam: "Ah, isso aqui conversa com ela", né. E eu tento fazer a mesma coisa com os colegas. "Ah, isso aqui é de interesse teu? Eu vou te mandar". Ah, às vezes eu tô lendo, aparece um edital que nem é na minha área, mas é na área lá do engenheiro, manda o edital, né. "Ó, não sei se você está submetendo alguma coisa", você manda, porque isso vê que, assim, embora a gente pode até não estar com um projeto ativo, mas que tem ali uma relação profissional, de respeito, de reconhecimento do que o outro faz, né, e isso ajuda a manter. Muito legal. A gente tem uma pergunta que veio aqui do chat, Hum. que é a seguinte: para dar aqui, desculpa. Numa proposta de pesquisa interdisciplinar, Hã. como evitar que diferentes saberes, abordagens e interesses, embora complementares, possam desviar o foco objetivo da pesquisa? Então aí tem a liderança científica, Hum, né, então que foi assim, o tema da nossa outra live. Mas aí vamos abordar de sim, novo aqui. tem a liderança científica, né, então assim, por mais que você organize com muitas pessoas e tudo mais, assim, o projeto ele nasce de algum lugar e por alguma razão e você vai compondo, né. E faz parte tanto da liderança ouvir todo mundo, né, e trazer para dentro do projeto, enriquecendo com seus diversos aspectos, mas também reconhecer prontamente se isso vai te levar para algum desvio que não é desejável para esse projeto de pesquisa, que pode ser muito interessante, né. Eu sempre uso muito essa frase, assim: "Nossa, isso é muito legal, mas isso é outro projeto", não Isso é? deve ser um problema que você encontra bastante, né? Esse é outro projeto, assim, vamos fazer ele depois? Né, então assim, você quer amadurecer mais isso aqui e me mandar e a gente pode pensar nisso de uma outra forma? Então eu acho que isso, né, você tem que encontrar esse equilíbrio das ponderações, esse equilíbrio das contribuições que as pessoas trazem, mas sem perder, né, o foco do que é aquilo a que se propôs aquele projeto inicialmente, né, se é um edital que ele precisa ali atender algumas coisas, fala: "Nossa, isso é super legal, mas não vai dar dessa vez", né. A gente pode pensar para o próximo, até porque a gente sempre tem tempos também, né. Você vai criando projeto e vai colocando ali, você tem um tempo que é limitado Claro. e você precisa ser porque senão se você deixar só na conversação de tudo que nos interessa, e o cientista se interessa por muitas perguntas, então a gente pode ter mais perguntas do que a gente consiga responder num projeto. Então aí eu acho que a liderança do grupo, do projeto, né, aí ela costura isso e faz todo mundo se acomodar e segue, né. Muito bom. E você tem, né? Você lidera um grupo, né, interdisciplinar. Você já falou um pouquinho, mas queria saber mais de alguns outros desafios e aprendizados, né, que você tem ao coordenar, né, as pessoas que estão tantos saberes diferentes, aí mais no seu dia a dia de pesquisa. Quais são algumas outras questões que aparecem além dessa, né, de não se desviar do foco? É, eu acho que tem alguns desafios, né, assim, um deles é a agenda Hum, das pessoas, né. A agenda das pessoas nas suas atividades, ela não tem só o projeto que ela está com você, né, então, assim, que eu estou falando de gente de fora da nossa instituição, por exemplo, né, quem está aqui dentro, às vezes, a gente também já não consegue, imagina, né, quem está fora com outras agendas. Então esse é um desafio importante, né, que hoje a gente faz as reuniões e a gente grava e depois disponibiliza, e aí, como líder de projeto, você se coloca à disposição para conversar depois, nem que seja um a um, né. Então, assim, você tem que arrumar um jeito de fazer essa gestão, para não perder, né, não perder as pessoas, não perder o interesse e tal. A outra coisa é projetos muito longos, né, às vezes as pessoas também tendem a por outros interesses, outras demandas que aparecem, às vezes elas vão diminuindo, né, um pouco o interesse, sim. a participação, tal. Então você tem que, né, "Oi, tá vivo aí? Vamos conversar", né. E as pessoas têm times muito diferentes, né. Assim, esse parceiro meu lá da Federal Tecnológica do Paraná, é um cara que trabalha muito bem à noite. Então, assim, ele manda uma mensagem 3 horas da manhã falando: "Liz, você tá na escuta?", entendeu? Porque é naquele horário que ele vai discutir uma coisa importante, né. E normalmente ele faz isso porque eu falei para ele no dia anterior, eu falo: "Gustavo, preciso disso logo, assim, quando você acha que você me manda?". E aí ele entra no motor de resolver aquilo, e aí ele vai, então assim, então você tem que ter essa disponibilidade também, né, de compreender quem é essa equipe, porque afinal de contas você que escolheu a equipe,
né? De novo, é isso, Claro. né? Você está na liderança, você escolheu a equipe, então como que a gente vai administrar tudo isso? Então, são alguns desafios mesmo mais ligados a essa questão temporal, eu acho, né? De como as coisas acontecem, para quem, quando, e aí os prazos que você tem, os relatórios. Então, equilibrar tudo isso, eu acho que é um desafio interessante, assim, quando você está trabalhando com muita gente de muitos lugares, e quando é de fora, então, que é outro fuso, né? Você tem que escolher o horário da reunião. Então, assim, esse ajuste aí, ele te dá um pouquinho de trabalho. E pelo que você está contando, né, para para estar em projetos interdisciplinares, colaborativos, a pessoa tem que ter uma certa paciência e resiliência, né, para fazer isso. Não é uma coisa que você pode simplesmente sentar ali e falar, "Ó, é assim que funciona e deixar tudo correr, né? Essa pessoa precisa ter uma certa proatividade, precisa ter paciência. É assim na sua experiência? Ah, sim, paciência sempre, né? Assim, paciência é um grande treino, trabalhar com pessoas, sempre é um treino de paciência, né? Assim, para pesquisa. Eh, eu acho que sim. Quando a gente está trabalhando num grande grupo, né, você vai tendo que perseverar e os problemas vão aparecer, né? Aquilo que você escreve no projeto depois é diferente de quando ele está acontecendo na vida real, né? E aí tem uma série de ajustes que você precisa fazer. Então, trazer todo mundo ao mesmo tempo para a mesma página, né, também faz parte. A comunicação, né? Eu acho que a comunicação ela é base desse lugar da gente fazer o projeto andar e das relações irem ali se conformando, etc. Então, acho que a comunicação é uma palavra-chave. Aí, quanto mais você conversa, quanto mais você compartilha, nem que o outro não leia, mas na hora que ele, coisa ele pode abrir e falar, ah, deixa eu ver o que que a Liz mandou, entendeu? Tá ali, né? Então, acho que você tem que ter uma boa habilidade ali de comunicação, não deixar as coisas se perderem muito, Legal. né? O Frederico Kaufmann fez uma pergunta interessante aqui para você, que é a seguinte: como identificar possibilidades de parceria interdisciplinar dentro de uma instituição que ainda trabalha de forma muito setorizada? Você deve ter experiência com isso. Lembra a questão da ousadia que eu falei? Serve aqui também, né? Assim, quando a gente está trabalhando num lugar que ainda isso não é uma prática tão comum, as pessoas vão estranhar muito no começo. Por quê? Até porque, assim, a gente tem ali um objeto, então a gente está muito acostumado a conversar com todo mundo no mesmo lugar, etc e tal. E às vezes, se a organização ela não tá, todo mundo vai olhar e falar, nossa, mas o que que deu nessa pessoa agora de querer trazer para cá um fotógrafo da National Geographic que Pois é. vai seguir aqui dentro de um projeto de pesquisa do hospital? Não pode parecer totalmente nonsense no primeiro momento, mas aí você vai mostrando, né? Qual é o papel desse profissional aqui? O que é que ele vai agregar? Como que a gente vai produzir? Que importância isso tem para a pesquisa e para os resultados que a gente vai encontrar em termos de divulgação? Você precisa enxergar com muita clareza o papel de cada um, né? Aí, se você está numa organização que ainda não tem, mas você consegue identificar alguém que tenha um perfil assim, que você já viu numa reunião e tal, aí tem que chamar para um café, né? Chama para um café, fala: "Ah, nossa, eu vi que você estava querendo falar sobre isso, me fale mais", né. E aí começa, então se você era sozinho, agora são 2, né. E aí você vai meio que você começa com o seu metro quadrado, né, e as organizações são muito grandes, então assim, não se preocupe com a sua organização como um todo, se preocupe com o seu metro quadrado. Se no seu metro quadrado você conseguir já uma pessoa, ali você já começou um movimento. Isso com o tempo vai ganhando escala, vai ganhando reconhecimento. Aí aquilo que todo mundo achou que era tão doido assim, já acha que, nossa, isso ficou tão normal assim, né? Então, mas começa no teu metro quadrado, né? E quanto mais fechado for, a gente não precisa vencer essas barreiras de resistência, né? Muito tempo eu trabalhei com música, né? Toquei um projeto de 7 anos numa outra organização de saúde e tal. E aí as pessoas falam assim, não, mas aqui na UTI não entra. Tá bom, não vou. Pronto, vou na onco, vou na assim, tem várias coisas e um dia os caras da UTI vão te convidar, entendeu? A hora que isso ganhar um lugar ali ao sol, as pessoas falam: "Nossa", porque alguém vai falar: "Só na UTI não tem", entendeu? Aí a pessoa olha e fala assim: "Como? Como não tem aqui na UTI?".
entendeu? Então, assim, a própria realidade que você vai transformando a partir do seu metro quadrado vai te levando para outros lugares. Ela vai te levando. Fica tranquilo. Só trabalhar. Que entra de novo a paciência, né? Que a gente já Sim, falou algumas vezes aqui hoje. paciência. Eu vou pedir para o pessoal colocar a segunda enquete da Tá. noite, que é a seguinte: perguntar para todo mundo, na sua opinião, qual é o principal desafio para colaborar com pesquisadores de outras áreas? Alternativa A, falta de tempo e prioridade nas agendas. Alternativa B, dificuldade de comunicação entre diferentes linguagens científicas. C, falta de incentivo institucional ou financeiro, que é importante também. E D, insegurança sobre como iniciar e manter esse contato. Então, daqui a pouco, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha nas parciais de novo. Eu queria pedir para você me contar, Liz, se tem alguma colaboração que foi marcante assim na sua trajetória, uma ou mais, com alguém de outra área, em outro país, ou até de fora da academia, você estava falando de música aqui agora, que transformou a sua forma de ver a pesquisa, assim, que deu aquela virada, assim, ou foi uma coisa muito impactante na sua vida. Ai, gente, assim, eu acho que todas as colaborações são muito importantes. Tem algumas que talvez sejam mais peculiares, né? Assim, elas viram história porque é uma coisa realmente, de fato, não esperada, né? A gente fez um trabalho aqui, que foi inclusive o primeiro estudo brasileiro de dor dos indígenas, né? Que a gente foi lá para o Vale do Javari e tal. E, e a ideia, depois a gente teve uma aluna de mestrado profissional, e na primeira expedição que a gente fez em 2017, a gente quis fazer uma cartilha bilíngue, né, para fazer essa aproximação sobre as questões de dor, avaliação, tratamento entre os indígenas, que falam matiz, Uhum. marubo, né, e outras etnias que a gente estava trabalhando, e os profissionais de saúde. A gente conseguiu um professor de uma das aldeias indígenas, né? Porque as aldeias eles têm professores, né? Que ensinam tanto a língua nativa deles, como já fazem ali uma ponte com o português brasileiro. E esse professor resolveu nos ajudar a traduzir essa cartilha para o Marubo. E aí tem um enfermeiro que é do Amazonas, e acho que, assim, eu ainda fiquei tentando resgatar, falei, meu Deus, como é que eu conheci esse menino, né? Um enfermeiro do Amazonas, que é escritor, inclusive. E acho que ele já tinha me mandado alguma coisa de um livro, ele escreveu uma trilogia, ele escreve ficção, umas histórias em 1400 no Reino Unido, assim, outro lugar também, né? Um enfermeiro do Amazonas escrevendo ficção, tudo mais. E a gente conversando, e acho que ele me viu lá pelo Amazonas, de alguma forma. Ele, Liz, você tá aqui, não sei o que, não sei lá. E eu falei, a gente tá fazendo isso, tal, tal, tal. Ele falou, eu falo Nhangatu, né? Que o Nhangatu é uma língua falada por vários povos da Amazônia. Uhum. Eu te ajudo a traduzir. Sim, oi, né? Assim, e free, né? Não tem nem dinheiro envolvido, né? Porque o pesquisador também tem isso, quanta coisa que ele consegue de colaboração, Sim. né? E ele nos ajudou nessa tradução, tal, é o Marcelino Cavalcante. Então, assim, e ele está lá na Academia Amazonense de Letras. Então, você vê, ó, é alguém com múltiplos interesses também. E é muito interessante, Diogo, que eu estava pensando, quando você expõe seus múltiplos interesses, você autoriza o outro na academia a ter mais do que um interesse. Assim, eu já vi isso acontecer várias vezes. Legal. Às vezes eu tô falando alguma coisa, aí a pessoa, eu faço fotografia, né? Aí ela vai e abre o celular dela, ela fala assim: Ó, eu também fotografo aqui. Você gosta de PB? Entendeu? Ó, eu gosto de pessoas, porque sabe que eu fotografo a vida selvagem, né? E ela me mostra. Assim, eu jamais saberia com aquela pessoa andando. Daqui do Einstein, inclusive, aconteceu essa semana, né? Eu jamais saberia que ela faria isso se eu não tivesse exposto algo meu que não é só a Liz, né, cientista ali, para ela compartilhar isso comigo também. Então você, né, amplifica essas muitas facetas das pessoas. E uma outra coisa interessante que aconteceu, que foi marcante, assim, nessa época que eu estudava música e dor, teve um laboratório farmacêutico que foi fazer o relançamento de um analgésico, uma campanha nacional, e na época eu falava muito da questão de como que a música, né, os mecanismos cerebrais da audição musical, por que que aliviava a dor, né? Discutia essas questões. Eles falaram, a gente vai fazer aí uma campanha nacional e nós vamos levar uma médica para falar das questões de dor, você para falar dessa questão cerebral e música, e a gente está convidando uma outra pessoa que nós vamos lá
Vou falar com ele. E na época eu estava organizando um livro, que chama Cuidar de Pessoas e Música, uma visão multiprofissional. Muito legal. Então já era esse. E aí, qual que era a minha indagação quando eu fui fazer esse livro, né? Era a época da humanização nos hospitais. Então tinha os Doutores da Alegria, lá naquela época, o Vive e Deixa Viver, eram vários projetos de humanização. E eu fui e convidei os caras, né? Assim, falei, você não quer escrever um capítulo como é que é a música na atividade clown no hospital? O outro era do Viva Deixa eu ver. Você não quer escrever como é que é a música dentro das histórias infantis, né? E assim, fui pagando missão, também uns nãos, ok? Eram pessoas que eu admirava, que tinham trabalhos que eu admirava, eu convidei. E aí alguém falou assim para mim, quem que vai prefaciar o seu livro, né? Eu falei, eu vou, acho que o maestro João Carlos Martins. Aí todo mundo falou, você conhece ele? Eu falei, não, né? Então, essa é uma outra dica interessante, né? Assim, onde você quer chegar? Até onde você quer ir, né, então mas falei aquilo também meio assim e ficou. Quando a gente foi fazer essa campanha, sabe onde era a reunião do laboratório? Na casa do maestro. Olha só. E nós fizemos a campanha, eu viajei o Brasil inteiro, eu, o maestro, essa outra médica, fazendo esse trabalho para esse laboratório. E aí no viagem vai, viagem vem, né. Falei: "Maestro, estou escrevendo um livro, né, organizando com várias pessoas, e você não quer olhar, não quer prefaciar?" Ele falou: "Tá bom, me manda o livro", entendeu. Mandei, nosso último encontro que a gente teve lá, ele chegou e me entregou o prefácio do livro, né. Então tem esse lugar de você olhar, desejar, aspirar, criar estratégias, ter um pouco de sorte talvez, né, para algumas coisas, mas você, de novo, está no campo dos relacionamentos, né. Ciência é também sobre encontros, e os encontros mudam o mundo, para o bem e para o mal, né. Mas encontros, Sim, né, mudam, né, mudam uma realidade, pode mudar muita coisa. muito legal. A gente está com a primeira parcial aqui da Hum, enquete, vamos lá. 53%, né, responderam que o principal desafio para colaborar com pesquisadores de outras áreas é falta de tempo e prioridade nas agendas. Você já falou um pouquinho sobre isso, né? exato. E o segundo lugar, com 33%, a falta de incentivo institucional ou financeiro, que também é um problema, né, importante, é empatado com 7%, empatados com 7% estão a dificuldade de comunicação entre diferentes linguagens científicas e segurança sobre como iniciar e manter o contato. A gente já deu essa dica aqui no começo também, né, de como fazer. Estamos falando disso já faz um tempinho aqui na conversa. Como fazer, como, né, essas Exato. pontes podem ser atravessadas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também. Eu acho interessante assim, que nessa sua, na sua atuação, a fotografia, na música também, mas é, como que a fotografia te alimenta cientificamente, ou, enfim, pessoalmente, para fazer essas colaborações? Qual que é o papel da fotografia no seu raciocínio, na sua criação intelectual, digamos assim, ou mesmo passional? Vamos sim, deixa eu organizar aqui. A fotografia, assim, primeiro que ele é um momento de escape, né, então assim, meu ócio criativo, eu vou lá para fotografia e isso me restaura de fadiga mental, assim, me tira, né, porque sabe que a vida do pesquisador é pensar no projeto o tempo inteiro, né. É, Tá no chuveiro, tá pensando no projeto, vai no supermercado, tá pensando no projeto, né, então assim, o projeto te invade, né, várias fora do seu horário de trabalho, o projeto tá com você todo o tempo. Então eu acho que a fotografia ele traz esse lugar para mim de pausa, né, deu e até porque, aí tem uma coisa que é a fotografia de vida selvagem que eu faço, né. Você controla algumas coisas técnicas, né, eu posso saber que eu quero ver o puma, sei onde que o puma vive, tal, os horários que ele vai aparecer, você estuda o comportamento, tem todo um preparo antes, mas se o puma vai aparecer ou não está no teu controle. Então, esse lugar também de eu perder um pouco esse controle uhum, que a gente na liderança, sabe, assim, num projeto de pesquisa, onde tudo tem que dar certo, você tem que fazer dentro do orçamento, né? É tudo muito controle, né? E a fotografia ela me leva para esse lugar de, assim, vamos ver.
que generosidade vai ser essa, que encontro vai ser esse, se eu vou ter ou se eu não vou ter. Então, acho que ele me dá esse lugar de pausa, de respiro, assim, para isso. Por outro lado, eu gosto tanto que eu trouxe para dentro da pesquisa, né? Pois é. Entendeu? Então, porque, assim, eu fazia observação de aves e eu tenho muitos amigos, né, observadores, e esse povo só fica lá vendo os passarinhos, contente da vida, vendo onde vai fazer, onde vai viajar. Fala, nossa, gente, olha como essas pessoas aqui, você não encontra com eles e fala assim, ah, eu vou marcar médico a semana que vem, e não sei o quê. E eu comecei a observar isso. E aí, quando eu fui ver, realmente tinha toda uma linha, né, uma área de interesse sobre essas questões de natureza e saúde. Eu falei, uau, né? Então, se promove bem-estar, vamos. E foi assim que surgiu o nosso banco de imagens promotoras de bem-estar, que a gente publicou aí na Scientific Reports, porque a gente conseguiu demonstrar, né, e trazendo, e hoje a gente quer ampliar já esse banco, a gente já testou com pacientes com câncer. Então, assim, às vezes também a inquietude do cientista nasce de uma própria vivência dele, né? Ah, eu vi que isso parece que é. E aí você pergunta e cria um método para ir testar, né? Então, eu trago, e assim, e tudo que eu gosto eu trago para dentro da minha pesquisa sempre, porque não tem uma Liz que separa, né? Assim, didaticamente até parece, né? Tem aqui uma Liz que fotografa, a Liz que faz ciência, a Liz, né, que cuida da casa e tal. Mas não é assim, é a mesma pessoa todo o tempo, né? E você está intercambiando todo o tempo, todas as suas experiências, as suas vivências. Você traz isso, né? Então fica, para mim, tá bem junto e misturado mesmo, assim. Muito legal. E você acha que, assim, o nosso papo a gente está falando de vários elementos interessantes, né? Então, você falou muito de ousadia, de, Uhum. né, de se expor e tudo mais. Você acha que a criatividade tem um papel nessa ideia de colaboração, assim, de pensar, de ir além, de não ficar só, né? Porque a ciência tem muitos silos, né? Muitas coisas Uhum. fechadas. Você acha que para colaborar você precisa ter um certo quê de criatividade, de imaginação? Ah, total, né? Se você for pensar hoje que então, hoje não, né? Sempre ciência e inovação caminham de mãos dadas, né? Então, para você inovar, entendeu? Você tem que trazer uma dose de criatividade ali, de pensar. Você já é criativo quando você faz a pergunta, porque você já fica buscando a pergunta que ninguém perguntou, ninguém respondeu ainda. Começa Sim. daí. Então tem que ter uma criatividade já, né? Mas para você inovar, você precisa ir além disso, né? Então, assim, depois eu tenho até um dado, mas assim, eu gosto muito de pesquisa aplicada, né? Então, como que você vai implementar isso? E aí você começa a ficar criativo de novo, né? Aí você fala que eu vou criar um programa, eu vou criar um aplicativo, eu vou. Nossa, mas para eu fazer isso, aí você começa, eu preciso de um outro parceiro que eu não tenho, né? Então, assim, já começa, você fala assim, será que eu não tenho mesmo? E aí você começa a conversar com as pessoas, né? Então, fala, Diogo, sabe que eu queria fazer um aplicativo, e daqui a pouco você vira para mim e fala assim, Liz, sabe, eu tenho um amigo, né, tal. Eu falo, se apresenta e pronto, né? As coisas, quando elas têm que acontecer, elas vão fluindo, Uhum. né? Então, eu acho que a criatividade é essencial também no processo científico. Ainda que pode parecer que não, né? Parece que é tudo muito É. regrado, e tal, mas não. Todo mundo tem um chapéu bem amarelo aí de criatividade, eu acho, né? Acho que é uma característica, inclusive, do perfil do pesquisador, é ele ser criativo. E quando a gente está pensando, né, nos editais, no Hum. financiamento, você acha que tem uma resistência à interdisciplinaridade dentro da academia, enfim, nesse processo de financiamento? E como é que você lida com isso? Qual é a sua experiência a respeito disso? Olha, eu acho que hoje, assim, a gente tem acompanhado mudanças nos editais, né? De fomento aí. Hoje, praticamente é exigido dos editais, e isso é meio que apavorante para quem não tem, né? Muitas relações, porque as pessoas precisam ter equipes multidisciplinares ou interdisciplinares, e você também não constrói essas equipes de um dia para o dia seguinte. E como eu te falei, eu nem acredito muito nesses matches de plataformas, que pode ser que dê certo, mas pode ser que não, né? Você ir trazer alguém para dentro do seu projeto que você nunca conversou, antes de ser por uma reunião, eu acho isso um pouco Uhum. arriscado para você que está coordenando, né, esse projeto.
Então, assim, eu acho que eu vejo um movimento bastante interessante dentro das universidades e mesmo dentro dos órgãos de fomento, só que eu acho que ainda não tem o ajuste fino para isso, né? Então, por exemplo, hoje se discute muito a inclusão da comunidade, a comunidade que você está estudando dentro do seu projeto, Uhum. né? Aliás, hoje à tarde eu assisti uma discussão da ANAP, né? Falando sobre a nova lei lá dos comitês de ética, tal que agora na nova lei você tem que ter dentro do comitê de ética um representante da, da população que aquele projeto vai estudar. A primeira coisa que eu pensei foi no Vale do Javari. Quando que você vai ter um indígena dos Matis dentro do projeto, avaliando o projeto aqui? Porque não é qualquer indígena. A gente tem 305 etnias e que são diferentes entre si. Uhum. E uma não necessariamente representa a outra, né? Então a gente coloca agora a régua, mas a gente não sabe como nós vamos fazer isso. Ah, vamos trazer a comunidade ribeirinha, sei lá, eu trabalho muito com populações vulneráveis, né? Uhum. Pro edital. Aí, esta pessoa que mora lá em Barra do Mamanguape, que é um pescador, e que eu quero estudar, talvez, pescadores, alguma coisa ali de saúde, naquela relação, ele precisa de ter um cadastro no SAGE, na FAPESP, por exemplo. Como é que a gente vai fazer o cadastro dele no SAGE? E a gente até faz, mas depois eu preciso ter uma rede de comunicação para falar, entra lá agora e aceita, né? Então, assim, a gente quer que essas pessoas participem, mas a gente não criou a estrutura ainda para isso acontecer de uma forma tranquila para todo mundo, né? E eles nem sabem, né? Precisa de um outro movimento. E às vezes também o fato é como também se a gente só pudesse pesquisar agora se a gente já tiver uma rede de colaboração local. Isso também não é verdade, entendeu? Uhum. Tudo bem, alguns pesquisadores podem ter tido a vida inteira uma rede assim, mas eu não posso ter uma pergunta genuína? Eu que estudo dor há tanto tempo, que já estudei dor em tudo quanto é população não tinha indígenas, porque eu nunca tinha estado numa aldeia indígena, eu não posso, desenvolver um projeto assim? Então, o que eu acho que, assim, que hoje existe uma tentativa e alguns mecanismos para a gente aumentar e ampliar essa inclusão, que eu acho super bem-vinda, até porque quando a gente conversa com as comunidades locais, você vê que vem um aporte, né, de outros saberes que são muito interessantes, mas às vezes você não tem esse tempo de fazer antes de ter o financiamento, porque é longe para você ir lá conversar Uhum. com as pessoas, para você já ter dentro do projeto desde do início, desde que você escreve a primeira versão. Você pode ir depois, né? E aí, ajustando, fazendo a coisa assim. Mas hoje meio que isso é exigido de entrada para uma série de editais, então que eu acho que ainda precisa de um ajuste fino, sabe? Não achamos, é que nem agora mudou a lei, mas agora que a gente não tem mais CONEP, que todos os CEPs vão ter que avaliar, os CEPs vão fazer todo o trabalho que era da CONEP, como vai ser? Então, assim, a gente muda, mas acho que leva um tempo aí de acomodação e eu acho que a gente ainda está nesse lugar de ter um amadurecimento, de como que a gente faz, de fato, essas colaborações, principalmente fora da academia, né? Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Reis que, olha, dava uma outra live com a Liz, mas, assim, inclusive a gente tem uma live sobre isso com o Helder Nakaya, tá lá no sciencearena.org, Tá? vejam, que é a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial na pesquisa científica. A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso também antes de começar a conversa. Assim, eu sei que é um assunto super complexo para a gente conversar, a gente tem Exato. 7 minutos aqui, 7 mas, minutos. assim, numa pincelada, Tá. digamos, generosa, mas breve. É, Qual é a sua experiência? O que que você acha do uso dessas eu, ferramentas? eu converso muito com o Helder na Caia sobre isso, assim, a gente troca muita ideia ali, assim, até porque para mim ele é uma referência, né, em termos de IA, e assim, então eu gosto muito de escutar, aquele que estuda isso fala, para onde você acha que isso está indo, né, assim, e quais são as preocupações que ele tem também como cientista e tal. Ah, eu acho que a IA, ela é uma boa ferramenta, falando do ponto de vista do cientista especificamente, Uhum, ela é uma boa ferramenta para o cara que sabe, né, assim, para
que ele vai usar a ferramenta para agilizar alguns processos, para refinar alguns processos, né, ali da própria pesquisa científica, ele pode ganhar tempo com isso, mas ele precisa ter domínio do assunto, né, porque senão, que eu acho que essa é a grande preocupação, por exemplo, para quem está fazendo iniciação científica, quem está começando a carreira, né, e às vezes eu sempre falo, a primeira coisa também, quem me procura para fazer orientação comigo, eu falo assim: "Ah, discuto a ideia, nossa, a ideia é legal, a gente faz um ajuste e tal", eu falo assim: "Na próxima vez me manda 2 páginas". Por quê? Porque eu quero ver como a pessoa escreve, eu quero ver se ela tem uma dificuldade ali de organizar. Se hoje ela jogar no ChatGPT, vai vir, muito provavelmente eu vou reconhecer muito rapidamente também, meu interesse por essa pessoa em termos de orientação, ela vai cair muito, né, porque eu gosto de experiências genuínas, eu prefiro que, assim, não tem problema, vou te explicar 100 vezes, né. Então, quem está no começo, esse é o caminho do aprendizado. Então eu acho que a IA hoje talvez ela pode ser um atalho, não muito bom para quem está começando, até porque não tem um poder de crítica suficiente para ver o material que está sendo entregue, a qualidade desse material, e corre-se o risco de achar que está tudo Uhum. muito bom, né, quando na realidade não é. Né, pode ser que avance. E aí também, né, outro dia o próprio Auder estava discutindo essa questão da revisão por pares, né, nas revistas científicas, assim, se não for mais para a gente fazer, se for assim, então quem vai fazer ciência? Quem vai escrever os papers? Quem vai revisar os papers? Assim, onde nós vamos ficar nessa história? Então eu acho que é um caminho sem volta, né, eu acho que ela vai continuar crescendo, acho que ela vai se aprimorar, mas, eu tenho uma certa idade, né, então eu gosto muito desse lugar, porque senão aí a tua criatividade, a gente acabou de falar tantas coisas aqui que você precisa para a ciência. Se eu terceirizar tudo isso para uma inteligência artificial, o que sobrou de genuíno para mim, né? Se não sou eu mais que pergunto, nem sou eu que respondo, nem sou eu que analiso os dados, nem sou eu que escrevo, nem sou eu que reviso, o que sobrou, né? Onde foi parar minha ousadia, minha criatividade, meu propósito, né? O meu desejo de ser um agente transformador pelo que eu posso criar e produzir, né? Então dá outra live mesmo isso daqui, porque eu tenho várias conversas, né, com o Helder, e assim, ele também tem, e ele que é uma pessoa da área tem suas preocupações, né? É, vou pegar uma última pergunta aqui para a gente também, vai ter que ser rapidinho, mas a Tá. pergunta é legal do Pedro. Pedro Alves pergunta: que conselhos você daria a pesquisadores que mudaram de país para estabelecer contatos com pesquisadores com outras perspectivas e culturas? Não é exatamente, né, de projetos específicos, mas é quando a pessoa muda de ambiente. Então, em primeiro lugar tem que ir nos lugares onde as pessoas estão, né? De novo assim, e não é só ciência. Você tem que ir para museu, você tem que ir para onde a cultura está, você tem que ir para novos sabores, né? E aí, ainda se você está num outro país, né, de novo, se você ficar só no grupo de brasileiros, você não vai conseguir, né, ampliar. Então, assim, tem que ver quais são os eventos que te interessam, né? E aí você vai para esses eventos. E cada vez que você for para o evento, é uma oportunidade de você conhecer alguém novo ali, né? Ou não. Não tem obrigação nenhuma também, vai, aproveita o evento, né? Mas é você criar essas oportunidades, eu acho, né? Você tem que ter. E estando num país desconhecido, né? Nossa, tem muito mais coisa, então. Dá para criar oportunidade todo dia, não é? E assim, e aí, dentro da sua área de interesse, você pode, né, colaborar, entendeu? É a coisa da ousadia, né, de estar aberto de Tem, novo. né, ó, tem alguém aí querendo colaborar, né, ó, tem que ter, Aproveita, né? aproveita, né, Fala, tem alguém querendo colaborar, né, então assim, é isso. a dica, Liz, vi você na Exato. live do Science Arena, né? Enfim, um Estou pouco, fazendo tal coisa, né, o que que você pode me oferecer? Ó, eu dei várias dicas aqui hoje de abordagem, né, muito bom. tá bom? Liz, infelizmente a gente está sem tempo de continuar, mas muito obrigado. Daria para fazer mais umas 3 lives com você. Obrigado pela sua presença. Foi uma oportunidade muito rica para refletir, né, sobre como a colaboração entre os diferentes campos do conhecimento pode fortalecer a ciência e gerar impactos
reais na sociedade. Então, eu te agradeço pela presença e pelo tempo. Ah, eu que agradeço e agradeço quem estava aqui com a gente, quem ainda vai assistir. Obrigada, viu? E para terminar, eu quero lembrar que todas as informações sobre o Science Arena estão no site sciencearena.org e que essa série de lives ainda tem mais um encontro para acontecer. O próximo vai ser no fim de novembro. E em breve a gente vai divulgar mais informações. O nosso objetivo é sempre trazer temas relevantes sobre a carreira científica e os novos caminhos da pesquisa. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje. Boa noite e até a próxima live.